Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o uso de notebooks ou tablets. O exemplo que eu vou utilizar aqui é de um tablet da Apple com um notebook da Apple também, mas o mesmo conceito, a mesma ideia também pode ser utilizada com um computador, com Windows e também com um tablet com Android. Poderia ser o Dell G5 e o Tab S6. Por conta de eu utilizar esses dois equipamentos da Apple, eu estou fazendo com um MacBook Air e um iPad Pro. Então eu vou comparar os dois e vou comentar para qual finalidade cada um se destina, qual tipo de usuário deve optar por cada um. A ideia é falar sobre essas principais diferenças, porque muita gente tem essa dúvida, né? Compro um notebook ou tablet da conta do recado. Então eu vou tentar ajudar a responder essa dúvida com esse vídeo. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui eu estou tentando enquadrar os dois, está um pouquinho de reflexo ali, vou tentar tirar o reflexo, acho que agora ficou legal. E a ideia é a seguinte, é falar um pouquinho sobre as principais diferenças de cada um desses dois equipamentos. O que acontece? Muita gente tem perguntado se vale a pena comprar um tablet, seja o Tab S6 ou um iPad normal, ou até mesmo esse iPad Pro, para utilizar como computador. E a resposta de sempre é aquela, né? Depende muito do uso de cada um. Bom, se você for utilizar na maior parte do tempo para navegação na internet, pacote Office, sem muitas macros no Excel, um uso até pesado, mas sem muito exagero, e edições simples de vídeos, até um pouco mais pesadas, mas nada super, hiper profissional, muito complexo, dá para você utilizar o tablet numa boa, tranquilamente. O que acontece? Dá para ver por essa imagem aqui que nós temos uma tela maior do tablet nessa posição, na posição vertical. Isso para navegar na internet, para leitura de documentos, para muita coisa fica bem legal. Claro que pelo próprio formato da tela dá para ver que aqui nós temos a câmera frontal na parte lateral, enquanto que no MacBook Air nós temos na parte central, o que fica melhor, obviamente, numa videoconferência, porque você fica olhando para o lugar certo, né? Você fica olhando para frente e não para o lado. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí uma vantagem, porque a câmera do tablet é melhor do que a câmera do notebook, então você vai ter uma imagem melhor. Então, é aquela história, se você tiver um uso comum, sem exageros, sem nada de edição hiper pesada, se você não precisar de um pacote da Adobe, o pacote cheio, o pacote para computador, você não precisa de um Premiere, você consegue um Photoshop completo, você consegue utilizar o tablet tranquilamente. Se você precisar editar vídeos até em 4K 60, dá para editar aqui no LumaFusion no tablet sem nenhum problema. Ele aguenta o tranco sossegado, inclusive depois de conhecer esse programa, eu comecei até a utilizar no computador, até com maior frequência do que o nosso amigo Final Cut. Então eu tenho usado o LumaFusion nas duas máquinas, porque é um software rápido, um software super tranquilo de utilizar, gera bons arquivos finais, então tem funcionado para mim nos dois equipamentos. Falando um pouquinho do hardware, dá para ver aqui que nós temos nessa capa teclado um mousepad menorzinho, né? Ali ó, nós temos um mousepad bem maior. Aqui o conforto é maior para utilizar o mousepad, ele é o trackpad, né? Ele tem aquela resposta com o motorzinho, né? Quando você clica, a parte aqui, a construção dele é em vidro, então o dedo desliza melhor, acaba sendo muito mais agradável utilizar. O teclado dos dois são excelentes, não tenho reclamação, mas obviamente no computador nós temos as teclas de função acima das teclas de número, e aqui nós temos só a tecla de número, não tem F, nada, não tem nenhum tipo de comando extra aqui pela ausência da última fileira de teclas. Tá? Qualidade de tela, eu gosto mais da qualidade de tela, até do formato que acaba dando uma visualização melhor até para navegação na internet, leitura de documentos. Eu gosto mais da tela do iPad, e ela é uma tela bem mais brilhante também, tá? Vou tentar mostrar para vocês, olha.
Aqui ainda tem brilho para subir, olha como ela é mais brilhante, não sei se no vídeo vai ficar claro, mas ela é realmente mais brilhante do que a tela do notebook. Tá? Então realmente é agradável de usar. A parte de áudio, aqui nós temos 4 alto-falantes, tá? Aqui nós temos os alto-falantes no notebook nessas duas laterais aqui, e o som do iPad é mais cheio, é mais bonito. Se você for usar para desenho, tem até a canetinha ali, se você for usar para desenho ou para música, para edição, para trabalho mais artístico, desenho, aplicativos de música, de sintetizadores, com certeza o iPad é mais indicado, tá? Porque você tem muitos softwares que você interage com as mãos, é muito mais divertido de usar. Agora, claro que no Mac você vai ter aplicativos mais profissionais. Aqui você tem aplicativos como, por exemplo, além do Final Cut, você tem o Logic Audio, né? O Logic Pro, que é muito mais profissional do que qualquer outro aplicativo que eu tenho deste lado. Se bem que aqui, por sua vez, eu tenho todos os aplicativos que emulam sintetizadores da Korg. Quem trabalha com música sabe o que eu estou falando. Realmente isso faz uma diferença incrível. Você tem timbres sensacionais, então dá para trabalhar muito bem com música aqui também. Só que aquela história, é óbvio que com o computador você vai estar num nível mais profissional, tá? Então é aquela história, resumindo bem, né? Até voltando um pouquinho. Um ponto interessante, bateria. Bom, como eu disse, falando de bateria, tentando falar com a obra do vizinho ao mesmo tempo é meio complicado, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Falando em bateria, uma coisa que é notável, a bateria do iPad ela dura menos do que a bateria do MacBook Air. O MacBook Air dura muito mais tempo, você usa um dia inteiro pesado e parece que não sai do lugar. Ela realmente ultrapassa um dia de uso tranquilamente. Não estou dizendo que no tablet você tem uma duração tão inferior, mas você tem uma duração um pouco menor. Dá para um dia de uso? Dá para um dia de uso, mas é aquela história, é um pouquinho menos mesmo, não tem o que fazer. No caso desses dois computadores é um pouco diferente de um caso do Windows, por exemplo, porque o que acontece? Esses dois modelos, eles não têm ventoinha, então eles praticamente, até incrível no caso do MacBook Air, ele praticamente não tem nenhum tipo de aquecimento, não tem ruído, é como você usar um celular, como você usar um tablet. Então, realmente, o uso nesse computador é muito mais agradável, tá, do que em outros computadores. Então, se fosse comparar um PC com Windows, o Dell G5 com esse tablet, por exemplo, ou o Tab S6, o Tab S6 é mais silencioso, a bateria dura o dia todo, dura muito mais, e você não tem barulho de ventoinha nem um superaquecimento. Então, comparando um computador com o Windows, com um Tab S6, por exemplo, podia ser o S6 Lite, qualquer outro modelo, você teria essa grande vantagem para o lado do tablet. Como nós estamos falando de dois computadores aqui, dois equipamentos da Apple, no caso do MacBook Air, por não ter ventoinha e não tem aquecimento nenhum, impressionante, você pode estar editando o vídeo, ele não aquece, ele fica morno no máximo, tá? Então, os dois equipamentos são excelentes nesse quesito, né? De silêncio, de você ter um alto desempenho sem ter perda por conta de um aquecimento exagerado. Note bem que os meus vídeos geralmente não passam de 15 ou 20 minutos, então são arquivos um pouco menores, né? Mesmo quando eu gravo em 4K, são arquivos um pouco menores. Para vocês terem uma ideia, os últimos vídeos têm ficado numa média com 10 GB de tamanho de arquivo, entre 10 e 11, tá? Gravando em 4K 60, 4K 30 deve dar um pouquinho menos, com certeza, né? Mas essa é a média. Bom, falando de games agora, eu prefiro jogar no tablet, por mais que tenha o problema, né, dele ser pesado, até um pouco incômodo para você segurar. Quando você está sentado no sofá, coloca ele no colo ou coloca uma almofada entre o colo e ele, acabou, você só vai controlar aqui na mão e é muito legal de jogar. A tela é de 120, então é muito rápido, muito fluido. Tudo que eu joguei aqui funcionou de forma fantástica graças a essa tela imensa
e essa fluidez tanto do sistema quanto da própria tela. Então realmente é um equipamento muito legal para jogo, melhor do que o Mac, melhor do que o MacBook Air, que ele tem uma biblioteca um pouco menor e a interação é diferente, né, pela falta da tela touch. Bom, falando de tamanho e peso, eles são muito semelhantes. A questão é que como esse computador aqui, o MacBook Air fechado, mesmo, né, com esse design que já não é mais tão novo, né, ele fechado, ele fica com alumínio dos dois lados, diferente desse aqui que fica com esse material meio sintético aqui. Então eu me sinto melhor por ser mais fino e por ser mais, por tudo ficar mais protegido embaixo do alumínio, porque é alumínio dos dois lados esse cara aqui. Então eu sinto que é melhor a proteção desse notebook do que do tablet. Agora falando da parte de acessórios, né, e de entradas, aqui eu tenho duas USBs tipo C no computador e aqui eu tenho uma USB tipo C para carga no teclado, dá para ver ali no cantinho, e tem uma outra aqui do lado que é onde eu acabo ligando o hub USB para poder ligar o que eu quiser, desde um monitor até um HD externo, teclado, mouse, o que for. Então os dois nesse ponto estão empatados no meu ponto de vista, porque aqui eu tenho duas entradas aqui também, com, vamos dizer, uma leve vantagem para o notebook, porque o notebook tem duas portas e as duas, de repente você pode usar um hub e fazer a carga pelo hub. Então dá para você expandir um pouquinho mais do que aqui, porque essa daqui do teclado é só para carga. Então tem essa vantagem, não é imensa, mas com certeza já ajuda bastante. Falando agora ainda de acessórios de ligar no hub, USB e tudo mais, aqui, por ter esse formato mais quadrado, a tela fica exatamente assim no monitor, então fica com duas faixas pretas nas laterais, enquanto que aqui no notebook você vai ter a tela cheia normal, tá? Então, resumindo, gente, assim, dá para trabalhar somente com um tablet? Dá para trabalhar tranquilamente. Porque qual é o perfil de pessoa que não conseguiria trabalhar? Bom, se você usa algum tipo de equipamento que só funciona, algum tipo de software que só funciona num computador, aí você não vai conseguir usar o tablet. Então, se você tem programas específicos que você precisa da versão do computador, seja PC ou seja Mac, aqui você não vai conseguir utilizar. Eu preciso, por exemplo, né, eu tenho o meu banco, é o Itaú, eu não consigo acessar todas as funções aqui pelo aplicativo e não consigo colocar aquele guardião 30 horas lá que é necessário para o funcionamento correto e seguro do aplicativo do Itaú. Então eu não consigo utilizar no tablet, mas também hoje não consigo utilizar no computador, no MacBook Air. Então aqui, de certo modo, tem um empate. Claro, se você tem um Dell G5 ou qualquer outro computador com Windows e você tem um Tab S6 ou até mesmo um iPad, seja qual for o modelo Pro ou não, você não vai ter esse problema. Você vai rodar os aplicativos cheios, completos no teu PC e não vai ter esse problema aí no nosso amigo tablet, seja qual for o modelo, tá? Então pense sempre nisso. Antes de investir num tablet, lembre que ele, de certo modo, é um celularzão. Então você tem que colocar na conta o seguinte: bom, então o que eu preciso para rodar, ele funciona no meu celular? Se funcionou no celular tudo que você precisa, seja uma planilha do Excel, seja um aplicativo de imposto de renda, seja para edição de fotos e vídeos, se você consegue fazer no celular, você vai ter uma tela maior e você vai conseguir fazer direitinho esse tipo de trabalho no tablet. Agora, se não for o caso, se você usa aplicativos específicos de computador, aí você tem que ir, seja para o seu computador com Windows ou para o MacBook Air ou qualquer outro MacBook. Tá? Então sempre tenha em vista isso, depende muito dos softwares que você utiliza. Nesse caso aqui, muita gente deve estar se perguntando: puxa, valeu a pena você fazer essa compra? Será que foi uma boa ou jogou o dinheiro fora? Bom, pessoal, no meu caso, é aquela história, o dinheiro já tinha ido no Dell G5.
Então, a partir do momento que o dinheiro foi e ele voltou como um crédito para eu poder fazer uma nova compra. Aquela história, eu já tinha gasto o dinheiro, esse dinheiro não fazia mais parte da história, e aí eu pensei sim num computador por um motivo muito forte, né? Primeiro, obviamente, eu tinha a expectativa de que o Itaú, por exemplo, e outros iriam atualizar, principalmente o Itaú, iria atualizar o seu aplicativo para utilizar o chip, com máquina com chip M1. O Itaú não fez isso, então eu me dei mal nessa. Com relação ao resto, na utilização, principalmente ao gerenciamento de arquivos, é necessário, porque é mais fácil você fazer a gestão dos arquivos aqui. Imagine o seguinte, quando você está com um tablet, você tem que entrar ali, visitar a nuvem, né, o Google Drive, por exemplo, e você vai acessar os seus arquivos lá. Quando você está com um PC ou com um Mac, você vai ter uma forma de utilização diferente. Você vai armazenar localmente e sincronizar lá fora, na nuvem. Então, esse comportamento, para mim, é muito útil em questão de queda de internet, em questão de a própria gestão, salvamento dos arquivos. Cada arquivo de vídeo tem 10 GB, 8, 10 GB, então é muito melhor trabalhar isso no gerenciador de arquivos do Mac do que no tablet, tá? Que ele não é um gerenciador tão bom, melhorou muito, mas ainda não é um gerenciador tão bom. Então, por esses pontos, eu achei que foi uma boa escolha, bateria super legal, também ter o Logic Audio, que eu tenho muito projeto aí antigo, gravado, feito, construído no Logic Audio. Final Cut também foi uma boa, se bem que eu tenho utilizado mais o LumaFusion até para poder me especializar um pouquinho mais nele e poder transitar entre o tablet e o computador de uma forma mais tranquila. Então, de uma forma mais geral, assim, eu acho que daria, considerando essa questão, né, do gerenciamento de arquivos, desde que eu suportasse, né, fazer essa gestão de uma forma mais lenta, mais complicadinha, eu acho que daria para utilizar sem problema nenhum um tablet como computador principal. É uma questão de costume, se você está com tudo na nuvem, trabalha de lá sem problema nenhum, tá? Não seria nenhum grande, assim, um negócio super complicado. Até porque muitas vezes quando você começa a trabalhar com uma planilha, por exemplo, ele grava uma local no tablet, tá? E depois quando você termina, você fecha, ele sincroniza. Então não seria um problema tão grande. Claro que é mais fácil você trabalhar com os arquivos aqui dentro da máquina, mas não ia matar ninguém. A parte de banco pegou um pouquinho, era uma coisa que eu queria ver resolvido, mas ainda não consegui, nem sei se vou ver tão cedo, tá? Então, assim, de uma forma geral, eu acho que dá para viver com um tablet para o meu uso, daria para ficar com ele tranquilamente. Hoje eu não estou utilizando o monitor externo, então é mais um motivo aí a favor, né, do tablet, ainda mais com essa tela que é de 12.9 polegadas, é uma tela bem grande, então é mais um ponto que me faria ficar sossegado somente com o tablet, tá? Mas aquela história, né? Claro que com o computador você tem maiores possibilidades de uso no futuro. Eu posso colocar aplicativos, eu posso de repente começar a usar um aplicativo novo, muito mais complexo, que não tem uma versão mobile tão robusta. Então eu acho necessário ter um computador pensando nisso. No meu caso, por que faz sentido ter os dois? Por conta de conteúdo. Primeiro, eu posso editar vídeos bem até mais pesados se eu quiser no MacBook Air, mesmo que é um Air, mesmo que tem 8 de RAM, ele aguenta, ele suporta bem, então eu consigo trabalhar melhor com coisas bem mais pesadas, tá? E então é aquela história, né? Vale a pena, mas se fosse para escolher somente um, daria para ficar assim, pensando no meu caso, aplicativos um pouco mais pesados, tal, eu ficaria com o notebook. Para uma pessoa com uso comum, eu ficaria com o iPad, desde que a parte, por exemplo, de imposto de renda tivesse bem fechadinha. Puxa, eu consigo fazer meu imposto de renda no tablet? Aí vai fundo, entendeu? Qual é o teste para ver se funciona? Tente fazer no celular. Se funcionar no aplicativo do celular, vai funcionar aqui. Então, se você faz seu imposto de renda no celular,
pode ir para o tablet tranquilo, e se não tem nenhum uso, assim, uma necessidade, eu preciso do Photoshop completo, eu preciso de um certificado digital para entrar no site do tribunal, que não roda no meu celular. Se isso estiver acontecendo, você precisa ir para o computador. Se não estiver acontecendo, vai tranquilo para o tablet, que o tablet dá conta, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.